trazer nesta noite para a igreja, nesse momento de pregação. Êxodo 3, de 1 ao 9. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Por isso, desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Ficamos aí até o verso 9. Pai bondoso, te damos graças pela tua palavra, pela maneira maravilhosa que o Senhor falou com Moisés. Damos-te graças porque a tua palavra é meio através do qual o Senhor se comunica conosco. Dá-nos entendimento, fidelidade na exposição da tua palavra. Prepara, Senhor, os nossos corações e fala, Senhor, a cada um de nós. Suplicamos a ti em nome de Jesus. Amém. É comum, depois de acompanharmos um casal no período de namoro, noivado, curso preparatório para o casamento, e depois do casamento, ouvirmos: pastor, eu não sabia que ele era assim, ou não sabia que ela era assim. Porque muitos chegam a conhecer o caráter depois que casam. E quando se conhece o caráter depois do casamento, o risco é muito grande. Por isso os solteiros precisam trabalhar para que conheçam o caráter do namorado, o caráter da namorada, antes do casamento. Porque é o caráter que vai determinar a direção das diversas ações do esposo e da esposa. É preciso conhecer o caráter com antecedência. Mas, irmãos, nós não propomos nesta noite falar sobre casamento, mesmo porque este texto bíblico não fala sobre casamento. Propomos falar a respeito do nosso relacionamento com Deus. E se nós queremos um relacionamento sadio com Deus, sadio na fé, precisamos de quê, irmãos? Conhecer o caráter de Deus. Não precisamos falar que Deus precisa nos conhecer. Não há necessidade de Deus estudar o nosso caráter. Não há necessidade de Deus em investigar qualquer aspecto do nosso caráter,
porque Deus conhece não apenas a aparência, Ele conhece o interior, Ele conhece a nossa vida como um todo. Mas nós precisamos conhecer o caráter de Deus, porque só assim nós teremos um relacionamento de culto e de adoração sadio. Só assim teremos uma fé sadia. Só assim poderemos servir a Deus de uma maneira correta, e até mesmo só assim podemos ter relacionamentos interpessoais, profissionais corretos, se nós partimos de um conhecimento verdadeiro do caráter de Deus. Esse texto bíblico nos mostra isso. O Senhor Deus chamou Moisés. Moisés era israelita, fazia parte do povo de Israel que estava vivendo no Egito. Experimentaram dias de servidão, dias difíceis, e Moisés quis resolver o problema com a sua força quando ele viu um egípcio que escravizava um israelita. Ele se levantou e matou aquele egípcio, e depois foi obrigado a fugir, e fugiu para a terra dos midianitas, onde casou-se com Zípora, filha de Jetro. E certo dia, talvez Moisés entendesse que seria um dia semelhante aos outros. Ele levaria o rebanho para os pastos, cuidaria do rebanho, ao entardecer ele retornaria para casa, mas aquele foi um dia diferente. Moisés levou o rebanho para o Monte Horebe. Monte Horebe e Monte Sinai referem-se à mesma região. É chamado Monte Santo, Monte de Deus. Foi no Monte Sinai que Deus revelou mais tarde a lei a Moisés. E foi no Monte Sinai que aconteceu algo de extraordinário. Enquanto Moisés cuidava do rebanho, o Senhor se revelou de maneira especial, falando com Moisés. Os primeiros aspectos desta revelação de Deus a Moisés se referem à revelação do caráter de Deus. Moisés só poderia liderar o povo na saída do Egito. Moisés só poderia conduzir aquele povo na redenção do Egito. Moisés só poderia liderar aquele povo para cultuar a Deus se Moisés conhecesse o caráter de Deus. Por isso, o Senhor se revela a Moisés apresentando o seu caráter. E nessa noite nós queremos aprender um pouco mais do caráter do Senhor. E eu convido os irmãos a juntos pensarmos. Uma vida com Deus é precedida pelo conhecimento do caráter de Deus. Em outras palavras, ninguém pode ter um relacionamento verdadeiro com Deus se antes disso não conhece o caráter de Deus. Certamente todos nós queremos sim ter um relacionamento verdadeiro, sadio com Deus. Por isso estamos aqui cultuando, mas para tal, vejamos um pouco do caráter do Senhor. E aqui nós temos 3 aspectos do caráter de Deus, e o primeiro é este: Deus é santo. Deus é santo. A palavra santo no hebraico, kadosh, vem de kad, que significa cortar, separar, indicando o seguinte: que em Deus não há mistura, que Ele é inteiramente separado de tudo aquilo que é sujo, de tudo aquilo que é pecaminoso, de tudo aquilo que é imperfeito. Nele não há nada que se mistura, não há mistura de bem, de mal, de perfeito e imperfeito em Deus, porque nele só há absoluta
perfeição. E a santidade de Deus é vista aqui em dois aspectos. Nós vemos a santidade de Deus no fogo, e quando o Senhor diz para Moisés: tira as sandálias dos pés. No fogo, porque Moisés olhou e viu uma sarça, planta comum naquela região, um arbusto não muito alto. E Moisés olhou, havia fogo naquele arbusto, naquela sarça. Comum também, se o fogo queimasse, ficasse ali as cinzas. Mas Moisés continuou olhando. O fogo queimava, mas não consumia a sarça. E eu fico pensando, Moisés ali, admirado, olhando. Não, dentro de uns 5 minutos ficará cinza. Mas passam 5 minutos, passam 10 minutos, passam 20 minutos, meia hora, 1 hora, quem sabe, 2, 3, 5 horas. O fogo continua queimando e a sarça não se consome. É comum na Bíblia esta representação do fogo, indicando o poder purificador que há em Deus, indicando a própria santidade de Deus. Vocês lembram quando Isaías, por ocasião da morte do rei Uzias, Isaías entrou no templo. Isaías estava preocupado diante da situação que se achava a nação, e naquela ocasião Isaías teve aquela visão em que ele vê o Senhor em um alto e sublime trono, as vestes do Senhor enchiam todo o templo, e os serafins anjos cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas em dado momento, Isaías disse: ai de mim, eu sou um homem pecador, de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor. Naquele momento, o anjo tira uma brasa, toca nos lábios de Isaías, dizendo: teu pecado foi tirado. Portanto, o fogo tem na Bíblia esta simbologia da santidade e da purificação. E o autor aos Hebreus, a respeito disso, disse o seguinte: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Portanto, o fogo ali representa a ação de Deus para purificar o seu povo, porque Deus é santo. Mas o que tem a ver a sarça? A sarça simboliza o povo de Deus. O povo de Deus que se achava no Egito, debaixo de uma dura servidão. E esse texto bíblico vem mostrar que Deus estava com o seu povo no Egito. Por mais pesado que fosse a servidão do Egito, o Senhor estava no meio do seu povo, não para destruir este povo, mas para santificar este povo. Moisés se aproxima da sarça, e o Senhor Deus, no meio da sarça, disse para Moisés: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa.
Nós encontramos, queridos, na palavra de Deus, constantemente um apelo para buscarmos a Deus. O Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mas de repente nós deparamos aqui, Moisés se aproxima e o Senhor disse: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, estás em terra santa. A pergunta que poderia se levantar: aquele monte era um monte diferente dos outros? O que tornava aquela terra uma terra santa? Meus queridos, certamente era um monte semelhante aos demais, um lugar semelhante aos demais, porém, a presença de Deus se revelando ali, tornava aquele lugar um lugar santo, porque Deus é santo. A partir do Novo Testamento, cumprindo-se o que Jesus prometeu, o Espírito Santo de Deus foi enviado do céu para habitar em nossos corações, e é o Espírito Santo que nos dirige em fé. Portanto, a terra santa não é o Monte Sinai, e nem é primariamente este templo, ou qualquer outro templo. A terra santa é a nossa própria vida, porque é onde Deus habita. Conhecendo o caráter santo de Deus, o princípio continua diante de nós. Queremos servir a Deus, ter comunhão com Ele, prestar-lhe culto, ter a direção dEle na nossa vida, contar com a bênção dEle sobre nós, sobre a nossa família. Entretanto, ressoa aos nossos ouvidos essa palavra: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que estás é terra santa. Sabendo que Deus é santo, isso nos leva a entender algumas coisas preciosas. Isso nos leva a entender que em nós é necessário haver arrependimento dos nossos próprios pecados. Em nós há necessidade de uma confissão sincera diante de Deus. Em nós há necessidade de uma fé bem firmada em Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Mediante Jesus nós podemos sim nos aproximar do Senhor, andar debaixo da bênção dEle e contar com a presença santa dEle. Ora, sem Jesus, ninguém jamais pode ter essa vida de comunhão com Deus, porque Ele é santo e nós somos pecadores. Como é bom podermos conhecer o caráter de Deus, sabendo que Ele é santo. A nossa fé em Jesus vai ser uma fé mais viva. O nosso cuidado, inclusive, com os momentos de culto, serão cuidados especiais, porque nós vamos tirar as sandálias antes de entrarmos no templo, o que significa nos colocarmos diante de Deus com reverência, com fé, com temor, com amor. Como nós falamos nas pastorais, que o que nos chame a atenção seja a presença do Senhor, e aí nos colocamos diante dele em um culto vivo, verdadeiro. Mas um outro aspecto do caráter de Deus aqui revelado é de que além de santo, ele é Deus pessoal.
Deus pessoal. É verdade que a Bíblia fala da transcendência de Deus, é verdade que a Bíblia fala do poder, da grandeza de Deus. O salmista, por exemplo, disse: quem subirá ao santo monte do Senhor? Disse também: reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra, o Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os deuses. Este Deus tão grandioso, tão sublime, transcendente, é também o Deus pessoal. E nos mostra a palavra que naquela visão extraordinária de Moisés, a sarça se queima, mas não é consumida. O Senhor chamou a Moisés, dizendo: Moisés, Moisés. A causa de Moisés, a causa do povo de Israel naquela época, era a causa de Deus. O fato de Deus chamar um pecador mostra que ele é pessoal, que ele não se esconde. O fato dele chamar um homem pelo seu próprio nome indica este conhecimento divino, mas indica também essa capacidade de Deus olhar de maneira individual para cada um de nós. Mostra este conhecimento que o Senhor tem da minha vida e da sua vida, essa capacidade de Deus olhar para você e te chamar pelo seu próprio nome. E foi isso que Jesus, olhando Zaqueu à distância, disse: Zaqueu, desce depressa daí, porque me convém ficar em sua casa hoje. O Senhor Jesus disse que o bom pastor conhece as suas ovelhas pelo nome, e que estas ovelhas ouvem a voz do bom pastor, chamando-as pelos seus próprios nomes. Você que muitas vezes, no meio das suas aflições, e todos nós por elas passamos, é tentado a dizer: será que Deus, ocupado com tantas coisas, será que está me vendo? Será que conhece o meu problema? Será que se interessa pela minha causa? Do meio da sarça, o Senhor disse: Moisés, Moisés. E queira Deus que se ouça nesta noite a voz do Senhor, doce e poderosa voz do Senhor, que te chama pelo seu próprio nome, que olha para a sua vida, que olha para a sua família, que olha para a sua causa, que olha para as suas lutas. E o Senhor Deus seguiu dizendo a Moisés, um pouco mais adiante, ele diz assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Em seguida disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Meus irmãos, o Senhor Deus disse para Moisés: Moisés, eu não apenas te conheço pelo nome, eu não apenas estou te chamando pelo nome, mas eu sou também o Deus de teu pai, eu sou o Deus de teu antepassado Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. O Senhor havia estabelecido uma aliança com Abraão, renovou esta aliança com Isaque, com Jacó, onde o Senhor prometeu ser o Deus daquele povo, prometeu abençoá-los, prometeu levá-los a uma terra ampla,
prometeu fazer da descendência de Abraão uma descendência numerosa como as estrelas do céu. E quando o Senhor fala com Moisés, Ele está mostrando que é o Deus pessoal que fez aliança para entrar em um relacionamento com Abraão, Isaque e Jacó, com o seu povo. Hoje muito se fala em pacto, em aliança. No campo político se fala muito em aliança, mas a origem desta palavra está no campo teológico, está exatamente na iniciativa divina em se relacionar com o ser humano, porque Ele é Deus pessoal. Mas o fato de Deus ser pessoal se mostrou de maneira especial quando no Evangelho de João, capítulo 1:14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa pessoalidade de Deus é para ser vivida hoje, para entendermos que o nosso Deus é o Deus que caminha conosco, que habita em nossos corações pelo Espírito Santo. Nós nos chegamos diante dele e cantamos hinos de louvor a ele. Nos nossos apuros nós falamos com ele e colocamos nas mãos dele as nossas petições. Entretanto, este aspecto pessoal vai ganhar forma completa quando nós estivermos com o Senhor no reino da glória. O Senhor Jesus disse: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Portanto, é propósito de Jesus que o seu povo esteja com ele em um relacionamento pessoal e para todo sempre. Isso vem significar para nós, meus queridos, que nós não estamos sozinhos nesse mundo. Isso vem significar que o nosso Deus é o Deus de relacionamento, que a nossa fé não pode ser apenas uma fé de conceitos, uma fé de emoção, mas uma fé de relacionamento, conhecendo ao Senhor, vendo quais são os propósitos dele para conosco na palavra, e que ele é Deus presente. Nos momentos que você sentir as dúvidas batendo forte no seu coração, ou quem sabe a solidão, ou quem sabe a grandeza dos seus problemas, lembre, Deus é pessoal. Portanto, você pode invocar a Deus, que Ele te ouve. Você pode buscar ao Senhor, que você vai encontrá-lo. E finalizando, um outro aspecto do caráter de Deus é que Deus é fiel e gracioso. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, e lugar do cananeu, do heveu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Meus irmãos, o Senhor é Deus que vê, é Deus que conhece, é Deus que ouve, e é Deus que desce. Ele disse: eu vi, eu conheço, eu ouvi, eu desci para livrar o meu povo, para tomar este povo e tirar este povo dessa servidão e levar este povo a uma terra ampla que mana leite e mel, uma expressão leite e mel que indica a produtividade da terra. Ele estava se referindo à terra de Canaã, para onde os israelitas foram levados. Mas um fato aqui nos chama a atenção.
o Senhor disse: eu vou levá-los para a terra dos cananeus, dos heveus, dos amorreus e aí por diante. Não lhe soa estranho o Senhor fazer essa promessa para Moisés, para os israelitas, e não fazer essa promessa para os cananeus, os heveus, enfim, os outros povos? Mais do que isso, não lhe chama a atenção o fato do Senhor afirmar: eu vou tirar estes povos dessa terra e vocês vão habitar nessa terra? Aqui vem um princípio do caráter de Deus, um princípio do caráter de Deus que nós precisamos entender. O Senhor Deus é fiel e gracioso. Fiel, porque Ele havia estabelecido uma aliança com Abraão e toda a descendência de Abraão, e nesta aliança o Senhor prometeu abençoar aquela descendência, e o Senhor prometeu dar aquela terra a eles. O Senhor não tinha feito nenhuma aliança com os cananeus. Ele não tinha feito nenhuma aliança com os cananeus. Ele é fiel para cumprir aquilo que promete. E ao mesmo tempo ele é gracioso, porque os israelitas não mereciam aquela bênção de Deus. Mas Deus prometeu, Deus cumpriu, concedeu o que prometeu, em função da fidelidade e da graça dele. Talvez os irmãos perguntem: mas e os cananeus, os heveus, os amorreus? Meus irmãos, Deus foi justo com eles. Ele não foi fiel e gracioso, porque ele não havia feito nenhuma promessa a eles. E eles foram expulsos daquela terra. Eles não receberam proteção de Deus, porque eram pecadores que em momento algum procuraram servir a Deus. E o Senhor não estabeleceu com eles nenhum compromisso. Existe uma aplicação para a sua vida aqui. O Senhor Deus fez uma aliança. O mediador dessa aliança é Jesus. O fiador dessa aliança é Jesus. Onde o fiador se compromete a pagar a nossa dívida, e se compromete a pagar não com dinheiro, mas pagar com a própria vida, porque não foi mediante ouro ou prata, coisas corruptíveis que Jesus nos comprou, foi com seu próprio sangue derramado na cruz. A aliança de Deus com Jesus. Sabe onde eu quero chegar? Ou melhor dizendo, sabe qual é o ensino bíblico? Depois você pode ler Hebreus capítulo 9, por exemplo, é um texto que fala muito nesse assunto. Há uma promessa de fidelidade e graça de Deus na vida de todos aqueles que estão em Jesus. E não existe nada no mundo que vai romper a bênção de Deus na vida daqueles que estão em Jesus, porque esta é a aliança de Deus, e o caráter de Deus é fiel, e Ele não volta atrás. Ele promete abençoar a todos aqueles que estão nessa aliança. Mas vou dizer uma outra coisa. Assim como não havia prometido abençoar os cananeus, ele não prometeu nenhuma bênção de caráter espiritual
a quem estiver fora desta aliança em Jesus. Só resta fazer uma pergunta: verdadeiramente você já faz parte desta aliança? Eu estava falando lá na minha sala de escola dominical, sala preparatória para o batismo. Eu estava falando lá para os alunos o seguinte: olha, por misericórdia, eu digo ainda, até pelo amor de Deus, quando alguém te perguntar quem é Jesus, por favor, não fique respondendo: Jesus é bom homem, um bom mestre, um exemplo, um modelo, ou Jesus é tudo. Que respostas insignificantes, vagas, desastrosas. Tenha respostas bíblicas de quem faz parte desta aliança. Levante, abra o seu peito e diga: Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo, que foi à cruz para pagar o preço dos meus pecados, e por causa de Jesus eu estou diante de Deus. Deus me perdoou, Deus me salvou por causa da graça infinita de Jesus. Ah, se você não puder abrir o peito e expressar de fato quem é Jesus, a sua fé está muito xoxa e muito insignificante. Meus amados, precisamos conhecer o caráter de Deus. Deus é santo, mas é Deus pessoal, fiel e gracioso. Ao mesmo tempo que Deus é tão distante pelo fato de ser santo, Ele é o Deus que vem à terra para nos abraçar na pessoa de Jesus. E é o Deus que paga a nossa dívida e diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E podemos andar em paz com Deus nessa vida e na eternidade. Mas eu gostaria de dizer que a promessa de Deus não falha. Quando o Senhor Jesus disse: aquele que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora, é porque Ele vai honrar essa palavra dele. Por isso não tenha dúvida no seu coração. Se você atende um chamado do Senhor e você caminha dizendo: Senhor, eu creio que o Senhor é santo, é pessoal, é fiel e gracioso, por isso a minha vida é colocada nas tuas mãos, receba-me, abraça-me, Senhor. Você pode ter certeza que essa palavra do Senhor não voltará vazia. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos porque a tua palavra nos revela tanto a respeito do Senhor, e isso nos permite conhecer um pouco mais da nossa própria vida e das nossas necessidades. O Senhor é santo, nós somos pecadores. O Senhor é Deus pessoal que busca, e nós muitas vezes nos afastamos de Ti. O Senhor é fiel e gracioso, nós somos injustos e infiéis. Mas, Pai, professamos a nossa fé em Jesus Teu Filho, o fiador da nova aliança, e achegamo-nos a Ti em fé, e pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor abrace, acolha estes Teus servos, que nesta noite estão dizendo: Senhor, queremos fazer parte desta aliança contigo. Abençoa-os, guarda-os no Teu amor, e os cele como filhos Teus, abençoados, aprovados e guardados pelo Senhor. Abençoe, Pai, toda a Tua igreja, levando-a na Tua paz,
dando-lhe a tua proteção, uma semana caminhando com o Senhor, pois és Deus pessoal, presente na vida do teu povo. Livra-nos das tentações, dos maus pensamentos, das atitudes que desagradam ao Senhor. Dá-nos a tua paz, guia-nos pelo Espírito Santo, afasta, Senhor, as tentações e guarda o teu povo, pois oramos a ti, Senhor, em nome de teu Filho Jesus. Agora, amados, que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, hoje e sempre. Amém. Amém.